Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 15 de abril, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 13 ao 21. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. Que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhe que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe a vida, a família, o trabalho, tudo. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós nesse dia tão especial. A primeira leitura que nós estamos meditando hoje é uma sequência de um momento maravilhoso na vida de Pedro e João, quando eles subiam ao templo às 3 horas da tarde para fazer a oração. Então havia um homem, um coxo de nascença, que ficava ali pedindo esmolas. E então, quando Pedro e João estão entrando no templo, aquele homem pede esmola. Os dois apóstolos olham para ele e Pedro fala com poder: olha para nós. E Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aquele homem, meus irmãos e minhas irmãs, ficou curado. E aquela cura, a notícia daquela cura, se espalhou por todos os lugares. Porque muitas pessoas, a maioria das pessoas, achavam que com a morte de Jesus, tudo estava acabado. Mas quando a notícia daquele grande milagre começa a se espalhar, eu creio que foi reacendendo no coração das pessoas a certeza que a obra do Senhor Jesus continuava. E aí, isso mexeu demais com os chefes dos sacerdotes, com os anciãos, com os escribas. Não somente a cura, mas eles estavam assustados com a segurança, com a autoridade que Pedro e João falavam, pois eles eram pessoas simples e sem instrução. Eles eram pescadores. Meu irmão e minha irmã, quando eu meditava essa palavra, o Senhor colocou isso muito no meu coração para dizer para você: em nome de Jesus, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. Deixe o Espírito Santo agir em você. Nós precisamos dar abertura ao Espírito Santo. Nós vamos celebrar dentro de poucos dias a grande festa de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo.
E foi o Espírito Santo que, naquele cenáculo, deu aos discípulos a graça que eles precisavam para que eles assumissem o chamado, eles assumissem a identidade deles. Eles eram apóstolos, eles eram discípulos, eles eram as testemunhas do Senhor. E Pedro e João, com autoridade e poder, curaram aquele homem. Com autoridade e poder, estavam diante dos chefes, dos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas, e ali eles testemunharam sem medo o que o Senhor havia feito. E é assim, meu irmão e minha irmã, que o Senhor quer agir em nós. Não esqueça, Pedro e João eram pessoas simples e sem instrução. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nós podemos ser simples, sem instrução ou com pouca instrução, mas nas mãos do Senhor, conduzidos pelo Espírito Santo, nós nos tornamos bênção na vida das pessoas. Nós falamos com poder, com autoridade, com segurança, não por nós, mas porque nós sabemos de onde vem a graça de Deus que age em nossa vida. Então não tenha medo. Deixe o Espírito Santo tirar de você todo medo, tudo que possa te impedir de testemunhar com ousadia o nome do Senhor. Os chefes dos sacerdotes, os anciãos, os escribas, os fariseus, eles ficaram admirados, porque eles tinham conhecimento. E mesmo assim, eles não falavam com o poder e autoridade que Pedro e João falaram. O Senhor quer nos usar, meus irmãos e minhas irmãs. E nada vem de nós. Tudo é para a glória dele. Tudo é para que o nome dele seja glorificado e as pessoas possam saber que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo e que há poder no seu nome. E quando nós usamos com poder e autoridade o nome de Jesus, milagres acontecem. Porque Jesus nos mandou, em seu nome, anunciar o Evangelho, curar, libertar e abençoar a vida das pessoas. Então não tenha medo. Não tenha medo. Não importa o seu grau de instrução. Importa é a bênção de Deus. É o poder do Espírito Santo que quer agir em cada um de nós. E Pedro e João falavam. E junto deles estava o homem que havia sido curado. A prova, graças a Deus. A prova do milagre estava ali junto deles. Então aqueles homens não podiam contestar o que havia acontecido aquele dia. Um grande milagre. Um grande milagre. Através de dois homens simples, mas carregados pelo poder de Deus. E aquele conselho então, eles ficaram perturbados e já não sabiam mais o que iam fazer. O que fazer para calar aqueles homens? O que fazer para impedir que o nome de Jesus continuasse crescendo? O que fazer para impedir que aqueles apóstolos que realizaram aquele milagre pudessem realizar outros em nome de Jesus? E então, a única forma que eles acharam foi chamar Pedro e João e ameaçá-los. E dizer para eles: nós ordenamos que vocês não falem ou ensinem em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, essa palavra é muito forte, mas ela precisa ser proclamada hoje. Hoje, muitos sistemas desse mundo, muitas pessoas que querem propagar ideologias que não são de Deus, muitas pessoas que querem negar a nossa fé, muitas pessoas que querem destruir as famílias, muitas pessoas que querem destruir o cristianismo e que querem apagar o nome de Jesus da história,
também ameaçam. Ameaçam de várias formas, de várias maneiras, tentando calar o povo de Deus, com ameaças e com vários projetos malignos. Eles querem impedir que nós possamos pregar, anunciar e falar a verdade. Não pensem vocês que essa perseguição acabou, o contrário, ela está crescendo. Um exemplo tão simples, a começar nas escolas, que vai se proibindo propagar a fé nos lugares públicos, com tantas desculpas, com tantas falsidades. E quantas verdades hoje querem nos impedir de pregar, de anunciar, de proclamar. Mas meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você hoje. Eu quero te convidar, eu quero te fazer um desafio em nome de Jesus. Vamos nos colocar agora no lugar de Pedro e João. Aqueles poderosos ordenaram que de modo algum eles falassem ou ensinassem em nome de Jesus. E a resposta de Pedro e João é a resposta que nós, cristãos de hoje, precisamos colocar no nosso coração. Julgai vós mesmos, disseram, se é justo diante de Deus, que obedeçamos a vós e não a Deus. Porque quanto a nós, não podemos calar e deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Essa deve ser a nossa resposta quando o sistema desse mundo quer calar a nossa voz. Essa deve ser a nossa resposta. A resposta de pais, de filhos, de amigos, de colegas de trabalho. Cada dia mais, irmãos e irmãs, prestemos atenção. Os ambientes públicos, os lugares que nós frequentamos, eles vão achando um jeito, eles vão achando e maquiando uma forma para que a palavra de Deus não possa ser proclamada. Coisas tão simples nas escolas, Dia das Mães, Dia dos Pais. E isso, meu irmão e minha irmã, vai impedindo com que as crianças, os adolescentes, os jovens, aqueles que estudam, possam ter um contato com o amor de Deus. E isso nós precisamos pedir ao Senhor, que nós não nos calemos, porque aqui está o juízo. Nós somos chamados a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus e não dos homens, porque nós não podemos nos calar e deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. E eu posso falar por mim, o que eu tenho visto são milagres. O que eu tenho visto são respostas de Deus. O que eu tenho ouvido de vocês são os testemunhos que confirmam todos os dias o poder da palavra de Deus. Dizem que nós somos um país livre, mas em muitas situações os cristãos estão sendo aprisionados cada dia mais. Mas nós não podemos deixar. Nós não podemos deixar. Nós temos que agir como Pedro e João, como os apóstolos, que se estivessem livres, estavam proclamando a palavra de Deus. Se estivessem presos na cadeia, estavam proclamando a palavra de Deus. Se estavam sendo açoitados, estavam proclamando a palavra de Deus. Muitas coisas estão acontecendo porque as pessoas estão abandonando a Deus. Muitas coisas estão acontecendo porque querem colocar a mentira no lugar da verdade. Esse mundo livre que tudo pode, isso está levando as pessoas para a morte, para a destruição, para a condenação. E nós não podemos nos calar. Nós cristãos não podemos nos calar. Nós temos que levantar a voz, voz de profetas. E mesmo que o mundo não queira,
mesmo que o sistema do mundo, mesmo que muitos governos tentem nos impedir, nós somos chamados a entender que nós temos que obedecer a Deus. Nós temos esse chamado de proclamar aquilo que nós vimos e aquilo que nós ouvimos, as maravilhas do Senhor. O evangelho de hoje, no último versículo, depois de Jesus aparecer aos discípulos, ele vai dar para eles a missão. E qual que é a missão? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. E quando nós anunciamos o evangelho, o Senhor disse que esses milagres iriam acompanhar aqueles que crerem. Os demônios serão expulsos, as enfermidades serão curadas, as famílias serão restauradas, os jovens serão libertos das drogas, os pais se voltarão para os filhos. A igreja do Senhor se fortalecerá até na perseguição. E nós temos que anunciar, nós temos que proclamar com poder e autoridade a palavra do Senhor. E com poder saber que o Senhor quer nos usar para proclamar cura na vida das pessoas, na nossa família, para proclamar a bênção do Senhor. E assim como Pedro e João olharam para aquele homem e disseram para ele: nós não temos dinheiro, mas aquilo que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Essa é a nossa missão, irmãos e irmãs, para que o mundo possa conhecer o poder transformador do Senhor. E o mundo vai conhecer à medida que nós, sem medo, levarmos a palavra de Deus. E quanto mais o fim se aproxima, essa é a verdade, mais as perseguições vão vir. Por isso hoje, todos nós batizados, somos chamados a, sem medo, anunciar a palavra de Deus e levar o amor para aqueles que precisam. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E quero rezar com vocês hoje o Salmo responsorial, o Salmo 117. Te dou graças, Senhor, porque o Senhor me ouviu. Obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor ouviu a oração de Pedro e João, eu creio que o Senhor ouve e responde às nossas orações. Hoje nós queremos te louvar e te dar graças, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia é conosco, Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o motivo do nosso louvor, da nossa canção. Por isso, Senhor, devemos ter sempre nos nossos lábios o poder do teu santo nome. Clamar com alegria e com vitória, na certeza que o Senhor sempre nos ouve. Porque a sua mão poderosa, Senhor, tem realizado maravilhas. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que o Senhor hoje mais uma vez possa confirmar com sinais e com prodígios o seu agir na vida de cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque enquanto mais perseguições tiverem, mais o Senhor nos dá força, mais o Senhor nos dá coragem. Não nos deixa, Senhor, negar o seu nome, mas que possamos anunciar, que possamos testemunhar o seu amor e que através do seu povo sejam confirmadas a sua palavra com milagres, sinais e prodígios. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.